desenvolvimento da criança no percurso da psicogênese da língua escrita, desde a fase icônica até se tornar alfabética e depois ortográfica, está intimamente ligado ao desenvolvimento da consciência fonológica e ao conhecimento das letras. O educador deve levar em consideração estes 3 desenvolvimentos para poder planejar suas ações e intervenções. A fase silábica se divide em 2, intimamente ligadas à consciência fonológica e ao conhecimento das letras, silábica sem valor e silábica com valor sonoro. Na fase silábica sem valor sonoro, a criança escreve uma letra qualquer para cada sílaba. Já na fase silábica com valor sonoro, quando a consciência fonológica da criança está mais desenvolvida, ela escreve uma ou 2 letras relacionadas ao som da sílaba. Ou seja, a consciência fonológica tem vários subtipos, né? Tem um primeiro, que é a consciência da segmentação da palavra em sílabas, que, ao mesmo tempo, se desenvolve com o conhecimento das letras. Letras do alfabeto, várias letras, e começar a relacionar a letra com o som dela. Nesse sentido, o nome da letra ajuda muito a criança a perceber que a letra representa o som. Miguel encontra-se na fase silábica com valor sonoro, na qual escreve uma letra para cada pedacinho da palavra, e essa letra está relacionada ao som da sílaba que para ele é mais evidente. Ju. Isso. Isso. Muito bem. Isso aqui agora, o que é isso? Cebola. Uma cebola. Agora fecha a mãozinha e fala cebola pra mim. Sim. A professora desenvolverá de forma constante o trabalho de consciência silábica. Quantos pedacinhos tem cebola? 3. Qual que é o primeiro pedacinho que a gente fala? Sim. C. O nome da letra, nesse caso, representa seu próprio som na escrita da sílaba, o que facilita a sua identificação por Miguel. Isso, sorte a sua. A professora refaz com Miguel um exercício feito em classe no dia anterior. Bó. Como que eu faço bó? Já sei. Então, bó. Qual outra letrinha que cai junto com O? Com B? Bó. A professora tenta conduzir Miguel à fase silábico-alfabética, ou seja, tenta ajudá-lo a perceber mais sons presentes na sílaba, e assim começar a representá-los com mais letras. Bó. Fala, ó, bó. Bo. Só lá sozinho? Ó, lá. Quando a criança começa a escrever as sílabas com valor sonoro, o professor começa a trabalhar com as crianças o desenvolvimento da consciência fonêmica. Nesse momento, é fundamental que a criança exercite a discriminação auditiva. Professoras se queixam muito, as crianças estão confundindo P com B. Eu falei, garanto que estão confundindo também T com D e V com F. E por quê? Porque P e B, até o movimento da boca é o mesmo, né? Se eu fizer, eu posso estar falando P, posso estar falando B, posso estar falando várias letras, né? Que são bilabiais. Então, e a criança aí começa a trocar P com B. Por quê? Porque a diferença para nós que já estamos alfabetizados, já aprendemos a fazer o confronto de fonemas, a confrontar pata com bata, é óbvio que é diferente, mas a criança que ainda não chegou nessa consciência fonêmica, para ela é difícil distinguir pata de bata.
porque a diferença é apenas de uma surda com uma sonora. A única diferença fisiológica entre pá e bá é que numa as cordas sonoras, as cordas vocais vibram mais. As outras, as cordas vocais quase não vibram. Ó, isso é uma minúcia que a gente só aprende quando aprende a ler e escrever, quando aprende o sistema de escrita. Vamos lembrar de uma coisa. Toda vez que a gente vai escrever, primeiro a gente tem que olhar o que a gente vai escrever. O que mais? Pensar e fazer o quê? A sílaba. Chamar os pedacinhos, né? Sapo. O que é isso aqui? Sapo. Então faz pra mim. Como é que escreve sapo? S-A. Sapo. P de bola e U. Ventilador. O que você colocou para fazer o vé? F. O F com quê? Com E. E o F com E? Faz qual som? Fé. Fé. E é fé ou é vé? Vé. Vé. E o que a gente tem que trocar aqui para ficar vé? V. O V com quê? Com E. D. Agora lê o que você escreveu, fazendo morrer na palavrinha. Fala pra mim o que é o ti. G. O G e o I faz o quê? G. Mas eu não quero G. O que eu quero? Ti. Ti. E o que vai ser o ti? T-I. T-I. Quando a criança está confundindo P com B, a gente tem que trabalhar com palavras diferentes, pata, bata, né? Para ela ver que é diferente. Faca é diferente de vaca. Faca, vaca. Ela troca muito o F com o V, porque as duas só se diferenciam porque uma é surda e outra é sonora. E se lembra qual o nome dessa história? Ó, história em 3A. E na primeira parte da nossa história, porque ainda nós estamos no primeiro ato, o que aconteceu no primeiro ato? Quem apareceu? O gato e o pato. O rato e o pato. Mas olhando a nossa capa do livro, a gente sabe que os personagens da história são o gato, o pato e o rato. E até agora o rato não apareceu. Mas hoje, para a atividade que a professora Magna vai dar, a gente chamou o ratinho para a sala, né? O trabalho deve sempre começar com os textos, e em atividades com palavras isoladas, estas devem ser selecionadas a partir de textos já trabalhados. Da casinha? Eu tiro ela de dentro do livro. Então, o primeiro personagem da minha história é o gato. Ele apareceu na história já? Já. E qual é o personagem que apareceu na cena junto com ele? O pato. Então, o pato também vai vir para a nossa atividade de hoje. Então, hoje nós vamos colocar na nossa casinha 3 palavrinhas, ó. Gato, rato, pato. Ó. Gato. As crianças percebem melhor a diferença entre os fonemas pelo confronto entre eles. A professora propõe uma atividade na qual usará quadros de dupla entrada com linhas e colunas, que no caso são casinhas, mas poderiam ser vagões de trem ou partes de uma centopeia. No início são sílabas simples, no padrão consoante e vogal.
Durante meses, a professora irá preencher os quadros, incentivando as crianças a fazer hipóteses e as desafiando a descobrirem o segredo da colocação dos pedacinhos nas casinhas. As palavras são selecionadas dos textos trabalhados. Como exemplo, imaginemos 5 casinhas e as palavras boneca, peteca, pipa, pato, bico e tatu. Cada casa abriga sílabas começadas com a mesma consoante. Cada andar será preenchido com sílabas terminadas com a mesma vogal. A professora coloca as sílabas até que as crianças percebam os fonemas e descubram o segredo. Então veja que é uma diferença fonológica que se refere, cai na diferença das letras, né, e do significado das palavras. Daí, por isso é que tudo isso tem que andar junto e a professora tem que conhecer um pouco de fonologia, né, e tem que conhecer um pouco do sistema alfabético das letras, para que ela possa orientar a criança nessas diferenças, não julgar que é um problema sério que a criança tem, porque está trocando F com V, ou P com B, né, ou T com D, essas letras que só se diferenciam por uma ser surda, outra ser sonora. É um exemplo dentro dos que podem aparecer nessa conjugação da consciência fonológica com o desenvolvimento psicogenético e com o conhecimento de letras, né, para que as coisas andem uma esclarecendo a outra e uma ajudando a outra. A consciência fonêmica só é possível associada ao conhecimento das letras e das relações das letras com os fonemas. Então são processos que vão paralelamente. A psicogênese, as fases da psicogênese, as fases da consciência fonológica acompanhando as fases da psicogênese e o conhecimento das letras acompanhando essas duas fases, as três caminhando juntamente. Por quê? Porque a criança tem que perceber os sons, tem que ter consciência fonológica para avançar nas etapas psicogenéticas. E para aprender que esses sons se representam com letras ou grafemas, ela tem que conhecer essas letras e grafemas. Então, são processos paralelos, concomitantes. Esse trabalho começa na fase pré-silábica e deve ser acompanhado e possibilitado pelo trabalho de conhecimento das letras para que a criança perceba que não é qualquer letra que representa o som que ela quer escrever. O trabalho consiste em relacionar as letras com os sons que elas representam. Para que a criança avance da fase silábica com valor sonoro para a fase silábico-alfabética e alfabética, é preciso trabalhar com a consciência fonêmica. O trabalho se dá no sentido de que a consciência dos sons seja mais refinada. Agora, a criança deve ser capaz de perceber os vários sons contidos nas sílabas e a percepção das letras que os representam. E acompanhando estes desenvolvimentos, é necessário um trabalho mais sistematizado do conhecimento das relações fonema-grafema, ou seja, das relações das letras com a consciência dos fonemas. É nesse caminho que a criança compreende o princípio alfabético. O que é o princípio alfabético? Que a criança se aproprie do conhecimento, da habilidade de que na nossa escrita as letras representam os sons das palavras. Por esse caminho, consciência fonológica, desenvolvimento psicogenético e conhecimento das letras. Eu, pequeno koala, pensava. Mamãe, ela perguntou, eu sou especial? Claro que você é especial, querido. Murmurou a mamãe koala, mas
O pequeno Cola não sentia muito especial. Ele foi passear e encontrou